Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Fátima Silva e esse aqui é o programa Descomplique a Sua Vida com constelações familiares. E aqui eu vou ajudar você a se libertar de emaranhamentos familiares que causam dores emocionais, dificuldades aí na sua relação pessoal, amorosa e financeira. E o tema de hoje, ele é um tema que foi pedido demais e eu vou compartilhar com vocês como você pode liberar aí a sua prosperidade financeira dos seus emaranhados familiares. Como é que você pode fazer essa separação e finalmente ser feliz e próspero? Mas antes de começar, eu vou pedir para você dar um like, se inscrever aqui no canal, clica no sininho aqui embaixo para que você receba em primeiríssima mão os nossos vídeos. Isso vai acelerar aí o seu crescimento, vai acelerar a sua carta de alforria desses emaranhados familiares do seu sistema, que há muito já estão aí. Então, para começar, eu gostaria de explicar o que significa libertar a sua prosperidade financeira desses emaranhados familiares. O que significa fazer essa separação? Para você entender isso, primeiro você precisa compreender que você faz parte de um sistema, que você tem uma origem, que você possui uma energia em comum, uma similaridade de energias que faz parte tanto da sua história quanto da sua história familiar. E mais, também da cidade, do país, do trabalho, da empresa em que você trabalha. Todos os sistemas possuem uma energia. E assim como parece que seus ancestrais fisicamente transmitiram para você traços marcantes da sua característica física, também da sua personalidade, do seu comportamento e também as experiências vão sendo passadas uma a uma. Ali, se a gente tem um papai que tem uma experiência de determinada forma, as chances são que ele mostre isso pra gente. Então, mas aí você pode pensar assim, mas eu não conhecia o meu pai. Você carrega todo o lastro de experiências do seu pai e da sua mãe no seu corpo e elas vão sendo carregadas e transmitidas através do seu DNA para os seus descendentes. Então, se você hoje tem um DNA aí, se você hoje tem uma situação, se você hoje tem uma doença, se você hoje tem uma característica física, muito da sua família tem a ver com isso. Mas algumas pessoas confundem isso com uma espécie de maldição. Elas começam a achar que está ligado à reencarnação, vidas passadas, mas não se trata disso. Se trata de uma herança biológica. Se lá atrás o seu ancestral, ele passou por uma situação onde ele teve medo. Então, por exemplo, ele estava lá na floresta. Enquanto ele andava na floresta, ele teve um pressentimento. Ele viu de repente um arbusto se mexer. E aí ele ficou atento e nessa hora uma onça pulou. O que aconteceu ali? Ele saiu correndo e que bom que ele ficou vivo porque você está aqui hoje. Se a onça tivesse pego ele, você talvez não estivesse aqui hoje. É uma realidade. Você é um sobrevivente. Então, nesse caso, o seu ancestral, ele aprendeu algo novo. Ele aprendeu que ele sim está sujeito a um perigo de vida. Então amanhã, se ele andar nessa mesma rota, por esse mesmo lugar, e o arbusto se mexer, as chances são que ele saia correndo antes de esperar a onça chegar. Por mais que ele saia correndo e depois venha apenas um passarinho brincar. Então, ao longo da sua história biológica, os seus ancestrais desenvolveram formas de permanecerem vivos. Então esse alerta é uma delas. Por que algumas pessoas não conseguem dormir quando tem algum problema no trabalho? Elas estão alertas. E elas estão alertas por quê? Medo. Medo do sustento. Então, quando a gente olha para uma família, por exemplo, e a gente não entende isso, a gente também pode começar a achar, mas eu sou diferente, eu nasci como um HD limpo. Bom, parece que sim. A ideia que a gente tem sobre o nascimento é que a gente nasce com um HD limpo. Mas verifique. Será que as tendências do seu aprendizado vão mais para um lado ou vão mais para o outro? Quando a gente olha aí dentro de uma família, por exemplo,
com o mesmo pai e a mesma mãe, e a gente olha ali os filhos com tendências diferentes. Talvez se você tiver mais de um filho, isso vai fazer mais sentido para você do que aquela pessoa que só tem um ou não tem nenhum filho. Quando as pessoas têm mais de um filho, elas descobrem personalidades diferentes. Mas se você não tem 2 filhos, você pode olhar para você e para o seu irmão. Talvez vocês olhem os seus pais com olhos completamente diferentes. Talvez alguém tenha uma mágoa muito forte dos pais, enquanto o outro filho está bem resolvido. Isso tem a ver o quê? Com o crescimento? Talvez não, talvez tenha a ver com a percepção que essas pessoas têm a partir de determinadas situações em que elas passam. Então a gente precisa entender que existe também uma interpretação pessoal que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e usando isso contra ou a favor do nosso crescimento. Então, por exemplo, quando a gente olha lá atrás o nosso ancestral que passou naquele arbusto e a onça pulou, o que aconteceu? Ele estava a favor da vida dele. E é claro que no dia seguinte, quando ele passou e o arbusto se mexeu e ele saiu correndo, ele também estava a favor da vida dele. Mas ali, o que era agora? Um alerta. E era só um passarinho da segunda vez. Ou seja, apesar dele estar a favor da vida dele, ele já está criando um movimento que tende a ir nessa direção. A mesma coisa são os nossos filhos, são as nossas percepções diante dos nossos pais. Então, uma vez que aconteça algo, pode ser que a segunda vez não esteja diretamente ligada à primeira coisa que aconteceu. Então, pode ser que meu pai tenha gritado um dia comigo e aquilo mudou toda a minha vida. Então, no dia seguinte, se ele falou mais alto, eu já acho que ele está gritando, mas para ele não. Então, a gente vai desenvolvendo aí couraças, a gente vai desenvolvendo aí proteções, alertas ao longo da nossa vida. E o que você deve estar se perguntando? O que isso pode atrapalhar na nossa vida financeira? Como isso pode nos prender? Você concorda que se a gente começar o tempo todo a ficar alerta, sem prestar atenção no que está acontecendo, é possível sim que a gente crie alertas, medos inconscientes de ficar sem dinheiro? Então, como nós estamos vivendo experiências, vivendo dia a dia, estamos vivendo de forma em que a gente desenvolve ali alertas, padrões, pensamentos que vão agir de determinada forma para que a gente se proteja, na verdade a gente vai internalizar essa informação de uma forma que isso nos proteja. Da mesma forma que aconteceu biologicamente. Então, se você está com a sua família aí num país muito frio, as tendências são que você e a sua família, por décadas, desenvolva características ligadas a países mais frios. Quando a gente olha os escandinavos, por exemplo, eles têm a pele, têm cabelo, têm as cores dos olhos. Isso tudo está ligado ali a uma necessidade de não estimular melaninas e pigmentos para se protegerem do sol. E da mesma forma acontece o contrário. Quando a gente vai pegar nossa família e vai para a África e a gente fica lá exposto ao sol por gerações e gerações, a tendência é que as pessoas desenvolvam mais pigmentos de proteção, mais melanina. Ou seja, o nosso ambiente, não só as nossas experiências, mas o nosso ambiente, ele ao longo de muitas gerações, ele fará com que mude a nossa biologia. E isso é uma forma de proteger a gente, os nossos descendentes, de situações externas, de estímulos externos. E com a sua atitude em relação a dinheiro, não é muito diferente. Então, se a gente olhar para a sua história familiar, vejamos se a sua família, de repente, ela tem bons negócios, ela é próspera, ela tem facilidade ali em empreender. As chances são que você vendo ali um pai, uma mãe com alegria no trabalho, que você desenvolva essa alegria, que você desenvolva essa habilidade. Mas em contrapartida, se você foi criado numa família que tem dificuldade em prosperar, que muitos ancestrais foram escravizados, foram explorados financeiramente, as chances são que de alguma forma você fique revivendo essas experiências em algum nível. Quem sabe até você consiga, numa nova fase da vida, ter que aprender o que você precisa fazer para não sucumbir diante dessas dificuldades. Talvez você já tenha passado por essa experiência e queira algo novo. Mas muitas vezes a gente não entende porque que para algumas pessoas parece que é mais fácil e para outras parecem que é mais difícil. E isso está muito ligado
com a experiência que a gente teve ao longo da vida e também com a nossa percepção, como é que a gente percebe ali o mundo, percebe aquilo que o nosso pai, percebe aquilo que a nossa mãe, percebe aquilo que os nossos vizinhos dizem ao nosso entorno. Então é importante a gente estar atento a tudo aquilo que a gente veio escutando sobre dinheiro, tanto na nossa história familiar quanto no nosso ambiente, para que a gente compreenda como a gente lida com isso. É claro que a nossa biologia vai funcionar. Se eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, meus ancestrais passaram por muitos arbustos cheios de onça, é possível que eu, num sinal de alerta financeiro, imediatamente tenha medo de absolutamente tudo. E aí eu não vou entender porque, de repente, numa outra família, um amigo meu tenha passado por uma situação difícil, mas ele não vê isso como um perigo constante de vida. Ou seja, um alerta para ele é um alerta, mas não é um determinante da postura dele daqui para frente. Mas talvez para mim isso já seja suficiente devido a toda a história biológica que eu desenvolvi ao longo da minha vida. O que eu quero dizer aqui não tem nada a ver com a história de ser nascido em berço de ouro. O que eu quero dizer aqui são experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida. É claro que a gente pode ter, sim, uma pessoa que nasceu em berço de ouro e foi vivendo a vida sendo estimulado a ficar alerta e ter medo. Essa pessoa tende a ter mais medo de investir do que uma pessoa que enxergue ali de uma forma diferente. Da mesma forma, se a gente chega em uma casa de uma classe social mais baixa, onde os familiares não entendem que o dinheiro é um problema, mas sim que é importante trabalhar, que é importante se desenvolver para conseguir melhorar de vida, as chances são que seja mais fácil para esses descendentes e seguirem adiante num caminho de prosperidade. Mas o que diferencia umas pessoas das outras? O que diferencia a pessoa que prospera daquela que não? Principalmente a habilidade delas se conectarem ou não com algo bom ou difícil do sistema. Uma pessoa consegue prosperar quando tem uma família de origem humilde, não consegue? Por quê? Porque ela entendeu que não precisa ser assim para sempre. Por outro lado, algumas pessoas que são nascidas no que a gente vai chamar de berço de ouro podem acabar de alguma forma querendo também defender pessoas menos favorecidas do sistema. Então elas acabam ali com uma espécie de demonstração daquilo que acontece e a família abastada de repente não vê. Quando nós conseguimos nos conectar e permanecemos ali alertas, que a gente consegue perceber quando a gente se conecta a algo que nos ajuda ou a algo que nos atrapalha. Quando a gente identifica que nós estamos dentro de um sistema que vai além de mim, além das minhas experiências, e eu tendo a repetir isso, eu consigo finalmente transpor o meu sistema individual e galgar um caminho além daquilo que eu estou acostumado a ver. Então, a partir do momento que você começa a perceber que você está ali inserido dentro de um sistema, repetindo ideias, concepções, conceitos e preconceitos da sua família e do seu sistema, e que você pode sim estar honrando pessoas que tiveram dificuldades, pessoas que perderam o emprego, pessoas que de repente você na sua infância olhou para elas e ficou com pena. Por quê? Porque de repente elas não puderam fazer algo, elas foram privadas de algo. Quando você começa a olhar para esses ancestrais, para essas pessoas com aquela dó, aquela pena e aquela vontade de, se você pudesse ir lá atrás, ai, eu vim aqui ajudar você. Quando você faz esse movimento, você perpetua o sofrimento da sua família. E por que isso acontece? Porque nós permanecemos ligados, bem diferente de quando a gente olha além desse sistema, quando a gente olha lá para trás e fala, olha, eu sei que foi assim e eu vou fazer um pouco diferente daqui para frente. E é por isso que algumas pessoas, quando estão numa família e elas entram para uma empresa diferente, uma empresa grande, para uma empresa, de repente elas entram para uma faculdade, elas conseguem fazer progresso na vida. Mas por que isso acontece? Porque elas se conectam a uma coisa maior, elas se conectam talvez ao progresso que essa empresa tem, elas se conectam ao progresso
que essas universidades têm, e assim elas permitem a esse sistema que está vindo lá de trás há muito tempo algo novo, para um fato interessante. Quando a gente olha uma pessoa que sempre trabalhou em empresas pequenas, as chances são de crescimento profissional dela ser menor. Por quê? Porque as empresas pequenas são sistemas menores, da mesma forma que quando a empresa é maior, ela tende ali a entender um pouco mais e ver um crescimento maior. Então, como um sistema maior e mais amplo, ele permite que a gente cresça. E geralmente esse é um sistema fora do nosso sistema familiar. E quando que a gente vai conseguir se libertar do nosso sistema de origem e fazer nossa libertação financeira? Quando a gente entender que nós não somos fechados ali no nosso sistema e que existe algo em outros sistemas que podem ajudar e podem atrapalhar a gente também. Então, cada vez que eu tô na minha família e eu consigo olhar, entender que eu faço parte dela, mas, e olha que o pessoal que me conhece sabe que eu não sou de usar mas, além da minha família, existem outros sistemas. Existe o sistema da empresa, existe o sistema da cidade, existe o sistema do país. E se eu começo a permitir a troca de experiências entre o meu sistema e o sistema de uma grande empresa, o meu sistema e o sistema de um estado, o meu sistema e o sistema do país, eu começo a ampliar ali as minhas possibilidades, e cada vez que eu amplio o meu acesso, eu amplio a minha liberdade financeira. Isso é bem simples. Quando você começa a entender por que pessoas que atingem maior número de pessoas são elas que prosperam mais. Quando a gente pega aí um cantor muito famoso, um cantor que vende milhões, que tem milhões de seguidores, que tem milhões de pessoas que estão interessadas naquilo que ele tem para falar, ele é bastante rico. E quando você vê cantor que não atinge tantas pessoas, que a música dele é boa, mas ele não chega no topo das paradas, ou seja, ele atinge menos pessoas. O fato dele atingir menos pessoas faz com que ele receba menos dinheiro. A mesma coisa acontece com empresas. Então, empresas que atingem mais pessoas, elas tendem a receber mais dinheiro, porque elas sustentam mais famílias. Ou seja, quanto maior o seu alcance em sistemas, maiores as suas chances de prosperar e crescer dentro da sua vida. Mas o que a gente tende a fazer? A gente tende a ficar parado ali no nosso sistema familiar. Algumas pessoas têm inclusive medo de expandir, medo de trabalhar longe de casa, medo de conseguir um emprego de sucesso. Muitas vezes a gente vai ver pessoas que querem continuar ali no próprio sistema e tudo bem. A gente não tem nada contra as pessoas que querem de alguma forma permanecer próximas ao sistema de origem. A questão é, será que elas entendem que quanto mais expansão dentro de outros sistemas, quanto mais elas conhecerem, quanto mais elas estudarem, quanto mais elas se conectarem com mais pessoas, maiores as chances dela se libertar sistemicamente e entender que o processo de prosperidade dela está ligado às novidades que ela pode trazer para o sistema de origem, para o sistema familiar? Então esse é o começo da liberdade sistêmica. Entender que o seu sistema, quando eu digo seu sistema, é aquilo tudo que você está acostumado, que ele é de um jeito e que você precisa se conectar além dele com outras pessoas, com outras formas de ver o mundo, com outras percepções, e não é só uma, são várias, e fazer isso de forma consistente. Esse vai ser o começo da sua liberdade individual. E quando a gente olha para a nossa família de origem, muitas vezes nós amamos ali, amamos os nossos pais, amamos os nossos avós e a vida que eles nos deram. Porque a gente biologicamente é eles, mas será que a gente tem coragem de fazer um pouco diferente? Será que a gente tem coragem de fazer algo novo? Então você, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos podem estar agindo hoje de uma forma que seus ancestrais vieram agindo. Isso tudo para quê? Para manter aquele clã, manter aquele sistema familiar
juntos. Mas a gente acaba repetindo aquilo que não é necessário mais. Quando a gente pensa numa questão de clã, a gente pensa numa questão de clã, numa situação de medo, numa situação onde a gente passa por um arbusto e tem um leão lá ou uma onça querendo pegar a gente. Se a gente estiver em grupo, a gente começa a idealizar que a gente vai conseguir se proteger melhor do que se a gente estiver sozinho, correto? Pois é, quando a gente está dentro ali daquilo que a gente está acostumado, a gente de forma inconsciente acha que se a gente fizer algo novo, a gente estará agindo contra, ao invés de estar colorindo ali o nosso sistema com novas experiências e novas possibilidades. Então, aquilo que funcionou por muito tempo, a gente tende a achar que continua funcionando. Mas quando você percebe que não é assim, que outras pessoas aprenderam coisas que talvez você não saiba e que pode ajudar você a crescer, você acaba se desenvolvendo um pouco além do seu sistema de origem, da sua família de origem e renovando as suas habilidades, as suas capacidades, o seu conhecimento, a sua percepção. E se você permanece ali leal ao seu sistema como quem está parado, você dificilmente vai abrir espaço para expandir muito além de onde você está. E eu vou contar para você como é que eu cheguei a essa conclusão, por que que isso acontece dessa forma. Em 1999, eu li um livro chamado Quem Pensa Enriquece, do Jim Rohn. Ele fez uma afirmação interessante, ele disse que você é a média das 5 pessoas com as quais mais passa tempo. E aí eu comecei a observar o que estava acontecendo comigo na época. Eu comecei a observar as pessoas que eu andava. E tinha uma questão, naquela época eu estava solteira, e eu comecei a pensar da seguinte forma: bom, vou olhar o que está acontecendo, porque se eu quero um relacionamento, é importante que eu observe. E eu estava profundamente conectada a amigos e amigas que não estavam em uma relação amorosa e olha, eles ainda criticavam as relações anteriores. Ou seja, quando eu saí ali com algumas mulheres solteiras, eu verifiquei que elas tinham tendência a excluir os homens, isso mesmo. Então, cada vez que uma de nós conhecia um rapaz, mesmo que ele fosse legal, se algo bem pequeno acontecesse, talvez ele não respondesse, talvez ele não atendesse uma ligação, se algo bem pequeno acontecesse, imediatamente todas já se colocavam de uma forma em que o relacionamento não valeria a pena. Ou seja, cada vez mais aqueles grupos ficavam fortalecidos por essa convicção. Por quê? Quando eles se uniam ali através dessa mesma tendência em estar solteiros e permanecerem solteiros, eles tinham a tendência a excluir qualquer pessoa que tivesse chance de mudar nesse relacionamento. Então eu entendi que se eu permanecesse ali ia ser bem difícil para mim. E é claro, eu comecei a testar essa história desse livro. Bom, se eu sou as 5 pessoas, então vou procurar amigas que estão num relacionamento. Eu não sei se você já tentou ser solteiro ou solteira num grupo de pessoas casados. É completamente diferente. Chega a ser estranho, mas algo de especial acontece. As pessoas casadas, elas queriam resolver os conflitos com os parceiros, enquanto as pessoas solteiras sequer, a qualquer sinal de fumaça, elas queriam evitar relacionamentos fixos, relacionamentos sérios. É claro que isso pode parecer lógico agora, mas o que eu quero que você perceba é que quando a gente está ali no meio dessa situação, se a gente não para analisar, se eu não parasse, se eu não lesse esse livro, se eu não parasse para analisar o que estava acontecendo comigo, eu jamais entenderia por que estava cada vez mais difícil conhecer alguém. E eu precisei deixar isso para trás. Mas se você está achando que eu simplesmente larguei as minhas amigas, fui embora, falei nunca mais quero essas pessoas na minha vida, não foi bem isso que aconteceu. A gente às vezes tem uma ideia de, minha família não gosta de dinheiro, minha família, todo mundo tem dificuldades, então eu vou sair correndo da minha família, não quero saber o que aconteceu, não quero mais falar nem com meu pai, com a minha mãe, para que eu possa prosperar. Não, porque se você fizer isso, as chances são que você entre numa situação onde você vai parar exatamente nesse lugar para você fazer as pazes. Olha que louco isso. Bom, o que aconteceu foi que eu, com aquelas amigas, eu decidi tentar perceber aquilo que elas faziam contra a minha relação ou qualquer outra relação e comecei a apoiar
as pessoas que conheciam possíveis parceiros. E comecei a apoiar, comecei a deixar, a ter uma atitude parecida com o que as minhas amigas casadas tinham comigo. E o que aconteceu? Uma começou a se relacionar, outra começou a se relacionar, eu comecei a me relacionar e no final todas estavam numa relação, menos uma. E eu vou explicar por que isso aconteceu. Essa uma continuou honrando o sistema das solteiras, então ela sempre buscava outras amigas solteiras para validar aquela postura que ela tinha. Ela não conseguiu liberar esse sistema dela, essa forma de pensamento para que outras pessoas pudessem entrar na vida dela. E tudo bem, a gente não é obrigado a entender o que a gente faz, perceber o que nos atrapalha e crescer adiante. Talvez isso leve mais tempo que o necessário. Da mesma forma que se você sair da sua família, sair correndo, não quero mais ver meu pai, não quero mais ver minha mãe, porque tá todo mundo na escassez, você tende a buscar uma forma de se sabotar para voltar exatamente para esse lugar e se reunir, se reconciliar com eles. Por quê? Porque a alma não aceita exclusões. Então, se você começar aí a querer excluir seu pai, sua mãe e seus irmãos, mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que você precise voltar até eles. E muitas vezes em uma situação de ajuda. Então, qual é o ideal para você ser feliz, próspero e se libertar das amarras financeiras? Primeiro, se você estava pensando em fugir, para com isso. Porque dessa forma, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar voltando numa tentativa inconsciente de fazer as pazes. Isso serve para muitas situações. Então, você precisa começar o quê? Aprender a lidar com muitos sistemas. Aprender a reconhecer que ambos os sistemas fazem parte, mostram algo e estão protegendo algo. Então, se você parou aí para analisar as 5 pessoas com as quais você mais tem relacionamento, você vai começar a entender que esses relacionamentos te ajudam em algum nível. Então, quando você deixa claro para si mesmo que você não precisa excluir os seus amigos, os seus colegas e a sua família, mas que você pode trazer novidades, você consegue fazer uma transição leve, uma transição inclusiva, uma transição que vai ajudar você, quiçá ajudar outras pessoas do grupo. E é claro, quanto mais você cresce, mais você evolui, mais você expande, maiores as chances de você se conectar com outras pessoas e também, em algum nível, pode ser que você acabe se desconectando de pessoas que passaram para sua vida, mas isso também faz parte. Só que dessa vez de forma leve, sem brigas, sem rancor, sem querer depois voltar para reconciliar. Então você precisa deixar claro para você e no seu sistema e nas suas atitudes que você quer algo novo, para que essa sensação de desconexão não pareça uma espécie de traição. Olha, talvez você tenha passado por um momento também que você decidiu mudar algo na sua vida. De repente você decidiu aí que você agiria diferente, que você faria de repente algo novo, algo importante para você, mas que as pessoas da sua família não te apoiaram, seus amigos não te apoiaram. Bom, tudo que é novo traz uma certa sensação de instabilidade em alguns sistemas. Então, algumas pessoas tentam evitar isso. Por quê? Porque cada vez que você tenta algo novo, você acaba mostrando para as pessoas que elas podem se movimentar. Então, cada vez que você cresce, pode ser que você não sinta que a sua família, seus amigos te apoiem, mas isso não está contra você. Isso, na verdade, existe como uma forma de defesa. E essa defesa, ela é para que aquele clã continue coeso. Porque toda mudança, ela pode trazer o quê? Desconexão. Então, algumas pessoas, elas, para evitar que você siga para longe daquele vínculo, algumas pessoas não vão te apoiar e elas vão esperar o quê? Que você volte. Então, algumas vezes a gente fica ali chateada. Por que nosso parente não apoia a gente? Por que nossos amigos não apoiam a gente? Por que a gente não tem esse apoio no nosso crescimento, no nosso projeto? Porque o nosso projeto, ele é nosso. Ele nada tem a ver com as expectativas das outras pessoas. Ele nada tem a ver com a ideia, com a evolução das outras pessoas. Ele tem a ver com a gente. Mas a gente quer o quê? A gente quer que o nosso sistema muitas vezes nos apoie.
mas essas pessoas estão ocupadas com as coisas dela. Então, cada vez que a gente traz algo novo, a gente está trazendo ali de alguma forma mais mudanças, mais trabalhos, e isso pode parecer estranho para aquelas pessoas que estão acostumadas a viverem como querem viver. Então, se você está num processo de evolução e você não está percebendo o apoio dos seus amigos, será que ficar com raiva, ficar contra eles e achar que eles não estão sendo justos com você porque eles não estão te apoiando é algo legítimo? Será que não é só a sua tentativa de fazer com que eles tornem a sua vida mais fácil porque você quer algo novo? Então, se você não tiver que discutir sobre isso, se você não tiver que, de repente, ter trabalho em explicar para eles, em convencê-los de que é algo que você quer, será que você não consegue aí mais leveza na sua vida? O fato é que algumas pessoas querem que os amigos, os parentes batam palmas para elas. Mas as pessoas estão ocupadas com as próprias vidas, então não é muitas vezes legítimo você ficar chateado com alguém porque essa pessoa não está te apoiando no seu projeto. Então fica de olho, porque isso não tem a ver com você, isso não se trata de você, isso se trata da pessoa. E não quer dizer que no fundo ela quer o seu fracasso, não é nada disso. Quer dizer muitas vezes é que se você quer algo, você precisa fazer sozinho. E é claro que algumas pessoas estão conectadas de forma estranha às mudanças. Quando você olha historicamente, muitas pessoas perderam algo que elas amavam muito com as mudanças. Quando a gente olha para a história de muitos brasileiros, as mudanças vieram inclusive de países imigrantes. Quando a gente olha para a escravidão, nós vimos escravos que foram arrancados de suas terras. Quando nós vemos mudanças políticas e econômicas, a gente vê pessoas que precisaram às vezes sair da sua terra de origem, fugir para o Brasil, ou ser arrancado e trazido à força para o Brasil. A gente tem histórias de pessoas que vieram para cá capturadas com fome, a partir da guerra. Claro que para essas pessoas, para esses descendentes, é mais difícil ver a mudança como algo positivo, porque imediatamente as mudanças estão ligadas a uma resistência e a uma memória de que perderam algo que era importante para essas pessoas. Então, muitas vezes a gente vai se deparar um pouco com isso. O que a gente pode fazer para amenizar essa dificuldade? Olhar com amor para todas as pessoas que resistem e que evitam mudanças. Quando a gente olha com amor para elas, a gente consegue perceber que dentro delas existe algo muito mais profundo, uma dor que talvez elas não saibam como lidar. Então, quando a gente chega num caminho de evolução e crescimento, e a gente não se sente apoiada por essas pessoas, por esses familiares, por esses amigos, pode ser que eles não estejam necessariamente contra a gente, mas a favor o quê? De proteger aquilo que muitas vezes lá atrás foi difícil. Então, algumas mudanças vão trazer uma resistência, porque dentro da memória, dentro da história dessa pessoa, a mudança trouxe algo dolorido. E para que você consiga olhar para o seu amigo, para o seu parente, e mais que isso, eu espero também que você consiga olhar a dor do seu amigo, do seu familiar, sem se emaranhar. Por quê? Porque às vezes a gente vai olhar para eles com amor, então você está numa situação em que você quer evoluir, mas você entende também que as pessoas não são obrigadas a te apoiarem, que as pessoas não estão ali querendo resolver a sua vida, tá cada um querendo resolver a sua própria vida e a sua própria dor. Quando você entende que cada um vai carregar a sua dor, cada um vai ter a sua capacidade de seguir adiante, você consegue seguir com leveza. O que acontece muitas vezes que a gente permanece ali naquele sistema original? Como eu disse anteriormente, a gente acaba sem coragem de seguir muito longe. Por quê? Porque o nosso pai não seguiu, porque o nosso irmão não conseguiu, porque nossos parentes não conseguiram. Então a gente não consegue fazer esse distanciamento. Então, por exemplo, se eu estou muito bem sucedida, será que eu consigo olhar para o meu irmão e ver que ele de repente não tem um bom emprego? Será que eu consigo olhar para a minha vida, consigo seguir, prosperar? De repente eu fico muito bem, fico muito feliz. Será que eu consigo ir à casa dos meus pais e entender que eles ali têm uma outra vida diferente da minha? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero ir lá resolver a vida deles do meu jeito? Ou eu chego com respeito a tudo que eles vivem, como eles são? Eu tava conversando essa semana com uma amiga e a gente começou a falar sobre um rapaz que tinha viajado, e ele viajou e foi uma experiência incrível para ele. E quando ele chegou,
ele queria o quê? Ele queria pagar aquela viagem que foi incrível para ele e para os pais. Bom, bem diferente. É uma postura, olha, o que é bom para mim, eu quero botar vocês nessa viagem. E aí os pais disseram, não, a gente não quer ir para lá. Não tem, obrigada. E ele ficou muito chateado. E aí ele veio conversar sobre isso. Quando ele foi questionado, você perguntou para os seus pais o que eles queriam? Não. Ou seja, ele não chegou dentro da casa dos pais e falou, eu viajei, eu tive uma experiência incrível. Tem algum lugar que vocês gostariam de viajar? Conhecer? E aí os pais responderiam e aí ele poderia presentear esses pais com aquilo que faz sentido para os pais. Da mesma forma, se seus pais forem aí para um cruzeiro, ficar 10 dias lá, e no cruzeiro do Roberto Carlos, eu gosto do Roberto Carlos, eu não sei se vocês gostam, eu já fui em alguns shows dele, mas de repente seus pais vão para um show que você não gosta tanto, vão para uma experiência que você não é muito a sua cara, e aí eles chegam e te dão. Você pode ser que você vá, correto? É possível que você vá. Mas você com certeza vai preferir umas novas experiências. Afinal, as pessoas são diferentes, elas têm necessidades, preferências diferentes. Então, pensa um pouquinho, será que você evoluir para onde você quer é exatamente o que as outras pessoas querem? Então, por que você está exigindo delas? O Bert, ele fala que as grandes decisões são solitárias. Então, se você está indo por esse caminho, que bom para você. Que bom, mas entenda que talvez as 5 pessoas que você ande mais hoje não estão nesse caminho. Então a dica que eu te dou é arrume uma pessoa que está no caminho que você quer e comece a se conectar com ela e una. A partir do momento que você unir, talvez algumas pessoas comecem a se separar, outras pessoas comecem a chegar, mas isso faz parte de uma transição saudável. Isso não quer dizer que seus amigos atuais, que as pessoas com as quais você se conecta, não querem evoluir. Não é nada disso. É que talvez elas tenham outras prioridades ou elas estejam o quê? Olhando lá atrás para a família de origem delas e não consigam seguir adiante. Isso é algo individual. Quando o Bert disse que as grandes decisões são solitárias, ele está dizendo tanto para crescer quanto para permanecer emaranhado. Lembra que eu falei para vocês das amigas que eram solteiras e uma continuou ali fazendo conexões com outras solteiras e permaneceu solteira? Aliás, ela está até hoje solteira. Essa decisão também foi solitária para ela. Isso não significa que as pessoas não gostem dela, que eu não goste dela, que nenhuma outra pessoa goste dela, mas que nós decidimos ali evoluir, continuamos amigas, porém não é possível, continuamos amigas, porém ela tem uma decisão solitária na vida dela, uma decisão onde ela permaneceu firme no propósito de não ter uma relação, um relacionamento sério. E isso está a favor dela, isso protege ela de situações que eu sequer sei, que eu sequer vivenciei. Agora imagina se eu começo a querer mudá-la. Eu estaria desrespeitando tudo aquilo que aconteceu com ela. Então, para que a gente tenha liberdade financeira, a gente precisa começar a trazer pessoas novas e incluir ambos os nossos sistemas, o atual, como ele é, respeitando sem querer mudar ninguém, e olhar para os novos, aplicando aquilo na nossa vida, sem querer abandonar o que já está estabelecido, sem querer abandonar o que já acontece com você. Quando a gente olha dessa forma para o campo, a gente está incluindo, a gente está expandindo e o melhor, a gente está tendo oportunidade de ter novas experiências. Então, cada vez que a gente consegue ir mais longe, a gente consegue acrescentar algo novo na nossa vida, a gente consegue aprender, mas isso não faz da gente professor do nosso sistema, isso não faz da gente professor dos nossos amigos, e isso não faz com que nós sejamos melhores do que as outras pessoas que decidiram ir por um caminho diferente da gente. Então, quando a gente tem esse respeito, a gente consegue finalmente se libertar, porque nós estamos livres. Livres do quê? Livres do julgamento. Imagina se eu começo a julgar uma pessoa só porque ela é diferente de mim ou porque ela não está me apoiando, porque ela não está ali no processo de ajuda que eu gostaria. Isso é uma reivindicação, no mínimo, infantil. Então eu quero que você mude para que eu me sinta bem. Comece a avaliar se você não está preso aí
no seu sistema, querendo dele algo que ele não tem para te dar, porque as pessoas estão ocupadas com outras coisas. Então, verifica o que está acontecendo com você, se você já está mudando de atitude em relação à sua vida, se você já consegue perceber o que você faz, o que você não faz, o que as 5 pessoas que estão com você, elas tendem a fazer, e traga novidades, traga mais pessoas, comece a se conectar com outras pessoas. É basicamente impossível você continuar vegano se todos os seus amigos comem churrasco todos os dias. Se você vai todos os dias a churrascos com seus amigos, fica mais difícil você permanecer vegano, não é mesmo? Da mesma forma que se você tem só amigos veganos, fica difícil para você comer carne todos os dias. E eu não estou dizendo que você precisa excluir, você pode ser um carnívoro eventual. Então você não exclui todos os seus amigos, você começa ali naquele caminho. Pode ser que mais tarde você se afaste, mas se afasta com respeito, com carinho, com amor e com todas as pessoas no coração. Quando eu fui a Bad Reichenhall, na Alemanha, em 2017, Bert falou a seguinte frase: no coração cabem todas as pessoas. Então coloquem também aquelas pessoas que mostram para você que é difícil para elas entenderem que você está num outro caminho. Coloque elas no seu coração e com certeza vai ser muito mais fácil você conseguir a sua liberdade financeira, a sua liberdade emocional, a sua liberdade pessoal. Isso vai trazer para você cada vez mais crescimento. A liberdade, ela se encontra fora do nosso sistema. A liberdade de emaranhamentos, ela muitas vezes é trazida por alguém de fora, alguém que mostra a gente algo diferente. E é assim que você vai começar a olhar para as suas finanças. Exatamente. O que você vai fazer? Você vai começar a olhar como é que as 5 pessoas em volta de você tratam o dinheiro dela. E se você estiver indo pelo mesmo caminho, as chances são que você precise se conectar com uma pessoa um pouco diferente. E, quem sabe, aí você aprenda um pouco dos dois mundos. Então, faça isso e depois comenta aqui para mim. Comenta para mim o que mudou, como você tem se ajudado, quais foram as suas experiências e se você já passou por um processo parecido com o que eu falei, onde você estava ali conectado com algumas pessoas que pensavam diferente de você e passou a pensar de uma outra forma a partir do momento em que você precisou buscar novidades fora desse sistema. Comenta aqui pra mim o que aconteceu, comenta aqui pra mim como você tem agido e o que você percebeu aí dessas 5 pessoas que estão sempre aí próximas a você. Comenta aqui pra mim. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você recomende, mande para as pessoas que você ama. E talvez você tenha um amigo aí que esteja mudando e querendo que você dê aquele apoio. Manda para ele esse vídeo. Pode ser que ele aprenda também a respeitar você um pouco mais. E isso melhore a relação entre vocês dois. Então eu vejo você no próximo vídeo.